Então, galera, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conquistar a simpatia da equipe no centro cirúrgico. E aí, por equipe, não entenda a equipe cirúrgica somente, né? A gente sempre fala da equipe cirúrgica com muita ênfase e de se relacionar com o cirurgião, de estar junto com os residentes, com os auxiliares, com a instrumentadora. Mas hoje a gente vai falar da equipe no sentido mais amplo, que são todas as pessoas que participam daquele ambiente cirúrgico e que se relacionam com você de uma certa forma. Você vai acabar causando uma impressão em todas as pessoas que estão ali naquele ambiente, independente de ser exatamente o seu chefe ou o cirurgião, ou de serem médicos ou não, de serem de outras áreas. Você vai causar uma impressão naquelas pessoas. E se essa impressão for boa, isso vai facilitar a sua vida, né? Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como a gente vai conquistar a simpatia ou como a gente vai ganhar a confiança e ter essa credibilidade com a equipe cirúrgica. Exatamente. Então, a ideia da nossa live hoje, do nosso bate-papo, é exatamente trazer para vocês, de certa forma, algumas dicas, né? Porque a gente entende que nós já erramos pra caramba, então queremos de alguma forma mastigar como que vocês podem conquistar essa simpatia de uma forma mais fácil, né, do que a quantidade de porrada que a gente já levou. Então a ideia basicamente é essa. Eu acho que eu queria assim dar boa noite a Laura. Boa noite ao time. Boa noite ao time. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Laura. O áudio tá bacana assim, a captação. Acho que eu vou encontrar uma posição aqui. Aparentemente está tudo muito bem. Bernardo, boa noite. Bernardo disse que está tudo muito bem. E ele... Eu perguntei aqui se tava o som e o áudio ok. Obviamente eu queria saber se o vídeo e o áudio estavam ok. Né? Mas se tá tudo ok, tá tudo nervoso. ok. Na hora eu fiquei nervoso. Massa, então Estão ok. Quem tiver dúvidas e tudo pode mandar pergunta e tudo que a gente vai acompanhando aqui pelo Instagram e pelo YouTube para poder responder, tá? Então, uma coisa que eu acho importante aqui pra gente começar é que eu acho que existe uma assimetria em relação à simpatia. Muitas vezes o que você vai fazer que vai ser bacana para agradar ou para ajudar um membro da equipe, seja um enfermeiro, seja um cirurgião, pode de alguma forma desagradar outro. Isso é uma coisa que é importante que vocês tenham em mente, porque às vezes aquela vontade de agradar a todos, aquela vontade de fazer uma coisa, né, que numa tacada só eleve a sua moral e a sua simpatia generalizada, nem sempre isso é possível. E é importante que vocês entendam isso para não gerar frustração. Porque eu me lembro que, principalmente ao longo da residência, dava um tilt muitas vezes, porque você fazia uma coisa e você falava, poxa, broquei, isso aqui eu mandei bem. Tá, mandou bem pro teu R2, mas a enfermeira queria lhe matar. Então, isso dentro do centro cirúrgico é importante que vocês entendam que existem certas atitudes que elas são positivas, mas que por vezes elas podem ajudar em uma área e desagradar outra. E esse equilíbrio é o que eu acho que de certa forma contribui para que você vá passo a passo angariando a simpatia geral, né? Porque em um dado momento você faz ali uma coisa que vai ser super importante para a enfermeira, no outro momento você pode equalizar fazendo uma coisa que seja importante para o técnico, para a instrumentadora, para o preceptor, e você vai gradualmente equalizando tudo isso. Óbvio, tem algumas coisas que de certa forma agradam a todos e ajudam em todas as esferas, né? Que eu acho que a primeira coisa assim, mais marcante para quem quer angariar essa simpatia é oferecer a sua ajuda sempre. Isso é uma coisa que eu acredito que, independente ali da situação, da posição, sempre vai funcionar. Se você está no centro no início, né, tá começando a participar, né, oferecer sempre a sua ajuda, desde a passagem do paciente na maca até pegar um material no OPME, na farmácia, até instrumentar ou se mostrar disponível, isso vai ser muito relevante, né? Essa proatividade em ofertar sua ajuda. Então isso talvez seja a primeira grande dica para começar a conquistar essa simpatia no centro cirúrgico, seja esse posicionamento de ofertar ajuda. Lauro, tem alguma outra coisa que possa contribuir também? Eu vou explorar mais esse ofertar ajuda. Eu acho que eu vou trazer uma cena clássica, um exemplo prático, né?
que é aquela pessoa que chega no centro cirúrgico, fica assim, ó, assim, desse jeito aqui, braços cruzados, encostado na parede, enquanto tá todo mundo, por exemplo, passando um paciente da maca de transporte para a maca de cirurgia, né, para a mesa de cirurgia. E a pessoa tá lá, braços cruzados, ou então às vezes tá no celular, mexendo no celular. Viajando, totalmente alheio. E assim, essa é uma oportunidade fantástica, né, de você oferecer ajuda. Eu acredito, é uma oportunidade ótima de você oferecer ajuda. Obviamente que ninguém vai tomar pra si aquela função, se não deixe comigo, eu quero passar o paciente, tipo aquela coisa que acontece toda hora, todo dia, que ninguém mais aguenta fazer, mas é um trabalho que tem que ser feito. E se você chega ali com sangue novo, se mostra disposto a fazer esse tipo de função, né, que já tá todo mundo meio de saco cheio, pô, é aí que você ganha pontos, velho, começa a ganhar a simpatia daí, né? Com certeza, eu acho que esse é um caminho muito grande para você conseguir ganhar a simpatia da equipe. Você realizar atividade, ajudar atividades de todos que são corriqueiras, mas que você não faz todo dia, você não está habituado a fazer e não é natural no começo. Acho que o grande lance é esse. No começo você não tem o conhecimento total, ou pelo menos se você não segue o foco e não tem muitas dicas antes de chegar lá, você não vai ter o conhecimento total de como é esse processo. Desde que o paciente interna, até que aplica um termo de consentimento nele, faz uma marcação de lateralidade, até ele chegar no centro cirúrgico, como é que chama, como é que faz. Aí ele chegou na sala, como é que ele entra na sala, como é que se posiciona, como é que monitoriza, como é que opera, como é que termina a cirurgia, sabe, tipo assim. Então, se o cara não tem essa visão global, e no início não é natural ele ter essa visão global, ele tem que ficar muito esperto, porque parado já tá errado. A verdade é essa, tipo assim, o cara parado ele tá errado, porque a chance de você parado estar deixando de fazer alguma atitude que mudaria a vida, o trabalho de todos que estão ali, é muito grande. É o que a gente sempre fala também do conforto médico. Se o cara tá no conforto, a chance dele estar deixando de ajudar o R1, deixando de ajudar a enfermeira, de ajudar a técnica, de ajudar a circulante, de ajudar a instrumentadora, é muito grande. Então a falta de entendimento desse conhecimento geral, de qual é o processo, desde que o paciente entra no hospital até ele ter alta, vai exigir de você um esforço mental para ficar racionalizando ali, porque não é natural no começo. Sim. Você tem que pensar o tempo todo, puxa, o que é que eu poderia ajudar agora? Como é que eu posso fazer? Tipo, eu acho que eu acabei de fazer minhas coisas aqui, mas como é que eu posso ajudar mais? Isso no começo não é natural. E aí tem que ter esse exercício mental de racionalizar essas atitudes o tempo todo. Isso é um desafio nesse ambiente do centro cirúrgico, né? Pô, tá aí, você falou um negócio bacana, cara. Bacana, mas é verdade, isso não é natural no começo. É igual quando você tá em campo, é a mesma coisa. Você tá em campo auxiliando, sei lá, você tá R1 de cirurgia ou interno, entrou na cirurgia. Aí de repente você caiu de auxiliar ali. Faltou o R1, entrou sala em paralelo, quando você vê, você tá você e o cirurgião, ou você e o residente. No começo não é natural para você saber tudo que você pode fazer para melhorar a vida do cirurgião, que é isso que o auxiliar faz, né? Tipo assim, afastar ali, ou ajeitar a luz, ou não deixar faltar material. Então, como não é natural, você tem que pensar assim, velho, minhas duas mãos têm que estar trabalhando o tempo todo, né? Tipo assim, se uma mão minha estiver parada, ela podia estar ajudando de alguma maneira. E aí você tem que ficar quebrando a cabeça para racionalmente extrair o que você pode produzir a mais ali naquele ambiente. Isso é cansativo, porque às vezes você está cansado do dia todo, de trabalho, de prescrição, evolução, enfermaria, etc. Você entra na cirurgia e ainda tem que dar aquele 110% para você chegar e depois isso vira natural. Aí vira muito confortável. Tipo, se eu vejo hoje, tô operando, pode ser até com, sei lá, com um timinho que eu não tenho costume de operar toda hora, mas se eu vejo ele tendo uma dificuldade para dar um ponto, eu entendo que é ali, eu preciso puxar mais isso aqui, tirar isso da frente e ajudo ele. Mas no começo não é natural. Então, a postura no centro cirúrgico passa muito por isso. E conseguir a simpatia também passa por isso. Não é natural no começo. Tem que se dedicar e ativamente tentar ajudar o tempo todo. Perfeito. Pô, será que a gente consegue aqui ao vivão, listar pontos que um aluno pode ajudar? Pô, a gente estava falando dessas funções assim mais cotidianas, mais corriqueiras, né? Tipo assim, passar um paciente da maca, enfim, fazer papelada. E até a gente pode também, de certa forma, já mostrar quem também será o maior beneficiado ou aquele que vai mais simpatizar com a sua ajuda naquele momento, né? Eu acho que ajudar na passagem do paciente
é talvez das coisas mais simples e das coisas que mais tragam a simpatia da enfermeira, do técnico, do cirurgião, do residente. Esse simples ato corriqueiro, diário, né? De um valor assim, né? Segurar uma perna, né? Fazer esse trabalho realmente manual, ele é extremamente valioso. Claro que ajudar a preencher a papelada vai ser bacana, via de regra, para o residente, né? Então, o cara tá ali cheio de papel, anatomopatológico, pedido de OPME, e você se mostra disponível para preencher coisas simples, né? Às vezes é o nome do paciente, idade, número, que alguém precisa preencher. Nem sempre é tudo tão automatizado quanto se imagina, e aí ali a mão amiga vai ajudar bastante. Então são coisas assim que vão mostrando que você não tá ali, né, só para sugar. A gente na resposta da caixinha dessa semana foi levantada a situação de que ninguém gosta de estudante no centro, né? Ninguém gosta, e eu acho que assim, não é bem assim, né? Tem como você mostrar que a sua presença ali, ela se torna positiva. Você não é um sanguessuga, só querendo roubar procedimento, só querendo fazer coisa, né, fora de hora. Não, você tem que transicionar, né, essa mudança do CNPJ do estudante, que ninguém quer que esteja ali, para Lauro, para Marcelo, para o time, que porra, o cara ajuda para preencher o papel, o cara ajuda para, né, passar o paciente da maca, o cara ajuda para poder ajudar na cirurgia, instrumentar. Então, assim, essa transição, eu acho que ela é o grande game change, assim, da simpatia, o game change dos seus resultados, que é você entender que, beleza, o estudante, a entidade CNPJ pode não ser muitas vezes bem vista, mas você, Lauro, pode ser um cara querido. Pô, rapaz, nossa senhora, meu Deus, eu quase me emociono aqui com... Porque assim, repare, quando você chega no centro, você é estudante, né? Você é o time estudante. Quando você chega no centro cirúrgico, realmente você não vai ter a simpatia de cara das pessoas, né? E a tendência é que você tenha uma certa antipatia, né? Enxerguem você como um sanguessuga, né? Isso aí que você falou. E aí o nosso método, a parte inicial dele, consiste todo em você chegar de uma certa maneira, né, que você vai ganhar essa simpatia das pessoas, e você vai deixar de ser esse CNPJ prejudicial a si próprio e vai virar uma pessoa física que agrega, né, aquela equipe. Pô, velho, Mas isso é muito verdade, Lauro, porque a visão do aluno geral, né, que a gente fala que é o CNPJ, interno, ou acadêmico, ou aluno, é um cara perdido que mais atrapalha do que ajuda no processo como um todo. Então, tem vários agentes ali e, de certa forma, esse cara, às vezes, ele é capaz de atrapalhar todos os processos. Ele consegue atrapalhar o circulante, atrapalha a instrumentadora, atrapalha o residente. Então, tipo, esse cara é um peso. E aí você inverte isso, como você falou, logo, por isso que a gente começa o Transformação R0, né, o nosso curso, a gente começa exatamente falando, velho, é assim que você tem que se comportar, é assim que cada um dos agentes enxerga o aluno de maneira geral. Então essa má vontade que o cara encontra quando ele chega lá, ela é herdada justamente desse estereótipo, digamos assim, do interno. Esse estereótipo do interno que chega lá, galera, fala, chegou mais um interno aí. E aí já é pau nesse interno, ninguém espera pra dizer, esse cara é diferente, Laura é diferente dos outros. Você vai ter que mostrar isso com atitudes, tá? E acho que esse entendimento de todo o processo que é necessário para que ocorra uma cirurgia é que às vezes falta. Então o cara tá muito focado e desculpa, faz parte porque a faculdade entrega pra gente assim, né? Entrega um pouco, não, você vai ter amanhã uma colecistectomia. O que é que você tem aula? Você tem aula de como é que se forma a pedra, como é que trata a pedra, como é que... Você não tem aula de nada disso, entendeu? Então assim, o foco da nossa faculdade é no técnico, é na parte só do médico, e aí você tem uma atitude super simples, como o time falou, de passar um paciente, por exemplo, que fica geralmente a cargo da equipe de enfermagem, que na maioria dos hospitais, me corrija se eu estiver errado, a gente está falando de mulheres carregando peso, passando o paciente para o outro lado, e que com a simples gesto de se envolver com aquela atitude, fala assim, poxa, eu ajudar aqui, não precisa saber nada, não precisa ter nenhum conhecimento técnico de nada, você chega ali e você mostra que você está entendendo que existem milhares de atitudes naquele checklist para ocorrer uma cirurgia, e que você está disposto a fazer com que
tudo que precisa acontecer, aconteça. Claro que você está disposto também a operar se rolar para você. Claro que você está. É a cereja do bolo, é a hora que todo mundo quer chegar lá e fazer o procedimento e aprender mais. Mas você também entende que precisa passar o paciente. Você também entende que precisa marcar lateralidade, entende que tem que aplicar termo, entende que tem que identificar as peças anatomopatológicas, sabe? Você está ajudando o trabalho de todo mundo ali quando você tem um conhecimento do que você tem que fazer para acontecer uma cirurgia. E é por isso que a gente começa o curso falando desse comportamento. Então, de como se comportar, como chegar, como é o mapa do centro cirúrgico, né? Todas as salinhas que tem ali, o que é que tem em cada sala, onde é que busca o material estéreo, onde é que busca os materiais da farmácia, o que é que tem na farmácia, o que é que não é da farmácia, e por aí vai. Porque o cara tem que, sabendo mais ou menos como se portar, ele para de ser o cara que atrapalha. E aí, a gente já diz, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, o cara só de não atrapalhar, ele já é diferente dos outros. Se ele ajudar no processo, aí ele vai se destacar com certeza. E a outra coisa, além de não precisar de nenhum conhecimento técnico, que eu acho muito importante, é a empatia. É o cara se colocar no lugar de todo mundo ali, entendeu? Então, assim, basicamente isso. Você vê, poxa, já tem uma ideia de que o cirurgião, às vezes, ou o médico, não ajuda a passar, vaza, deixa todo mundo lá. Sim. Não sei o que. Então, o cara que fica, ele já é diferente. Sim. Então, se você é aluno, você chega lá, se você está no internato de cirurgia, você fica quietão lá, ou se você vai ajudar a monitorizar o paciente, ajuda o anestesista, já é outra coisa. Então, você está ali tentando entender como todo mundo está trabalhando e tentando ajudar todo mundo. Claro que o que você quer é entrar na cirurgia, o que você quer é dar ponto, é fazer as coisas para você se desenvolver também. E vai chegar essa hora. Mas só vai ter a cirurgia se o paciente passar da maca, velho. Então, se você não passar da maca, nem vai ter a cirurgia. Então, entenda que são várias etapas. Entenda que você, como júnior nesse processo todo, é legal que você se envolva em todas essas etapas e tenha empatia pelo trabalho dos outros. Inclusive porque você vai voltar naquele ambiente. Assim, via de regra, você não vai lá um dia só. Você vai lá e amanhã você volta e tá a mesma enfermeira, mesmo circulante, mesmo anestesista, todo mundo lá. Eles podem falar, não, aquele menino é gente boa, é um bom aluno, é diferente, é um bom interno. Ou eles vão falar, chegou o cara aí que o zero à esquerda, que só faz atrapalhar e era melhor se ele nem tivesse vindo hoje. E fica de braço cruzado e fica no celular e não ajuda nada. Rapaz, você quer ver um negócio que pra mim é assim, escute isso. Isso é o que pra mim muda a minha percepção sobre a pessoa até. O cuidado com o paciente. Chegar na sala de cirurgia, digamos, o paciente já está na mesa cirúrgica. Chega na sala de cirurgia, dá bom dia pro paciente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Como é seu nome? Não sei o quê. Quebra um pouco o gelo, né, do paciente que via de regra tá nervoso naquele ambiente extremamente hostil. Tá com frio. Tá com pelado. Uma roupinha quase nu. Assim, o cuidado com o paciente pra mim Isso eu me lembro demais, velho, quando eu era interno, que eu fui fazer um estágio de terapia intensiva. Terapia intensiva, tipo assim, a UTI, última atenção que você dá, UTI, né? A última atenção que você dá é o paciente, porque, assim, tá entubado, ele não tá falando, tem todo um contexto, né? Diferente do paciente no consultório, que você tá conversando. E aí o preceptor falava assim, olha, repare, a coisa mais importante aqui é o paciente. Mas, pô, o paciente tá nem falando, mas é a coisa mais importante. No momento que ele acordar, você tem que dar uma acolhida, tal, não sei o quê. Rapaz, eu fui levando isso pra vida, levei isso pra vida. E se você leva isso na cirurgia, isso torna você um aluno diferente. Porque você vai ver que nem todo mundo faz isso. Geralmente a pessoa chega, fica lá quieta, não fala nada. Quando fala mais com o professor, né, com o preceptor, tal, com o cirurgião. Chega e fala com o paciente, dê bom dia. E aí, tudo bom? Então, pronto. Faça só isso. Não precisa fazer muito. Né, véio? Isso mostra não só a humanização, mas mostra um entendimento de que aquele circo todo que está montado ali está ali para resolver o problema de uma pessoa, de um ser humano. Exato. Não está ali para te ensinar a operar, não está ali para todo mundo ganhar salário. Tá ali, tudo isso pode até acontecer, você vai aprender a operar, as pessoas vão ser remuneradas por aquilo, mas está ali para atender o paciente. Então você perceber esse tipo de coisa mostra que o cara tem uma noção de que ele está percebendo o ambiente em que ele está inserido e que ele não está só reagindo automaticamente às coisas. Então, tipo, eu estou atarefado, então eu não vou nem falar com o paciente. Sim. Ou eu estou abafado aqui, cheio de coisa para fazer, então eu vou, sei lá, fazer outra coisa, eu não estou nem aí. Então, tipo, é o cara que chega na UTI e nem testa se o paciente tá falando, tá entendendo, né? Tipo assim, o cara chega lá e passa reto, tipo assim, quando você vê o cara tá com dor, tipo assim. Sim. Vai fazer um procedimento, não avisa pro paciente, aí o paciente vai lá e sente dor, aí ele fala, eita, não falei com o cara, tipo assim. Então, esse tipo de situação mostra uma percepção do ambiente que, infelizmente, o cara só vai ter se ele tiver o mínimo de conhecimento para estar mais ou menos raciocinando ali.
Porque o cara que chega interno verde, ele chega tão assustado Perdido, e tão com medo de tomar porrada de todo lado, não sabe o que tá fazendo, que ele vai naturalmente ser mais retraído e vai tender a interagir menos, vai tender a ter menos liberdade. Falar, será que eu posso falar com o paciente ou não? Coisas desse tipo. Assim, às vezes o cara não é nem por mal, mas ele tende a ser mais retraído porque ele não sabe o que fazer. Quando o cara sabe alguma coisa do que ele tem que fazer, ele tá um pouquinho menos tenso, ele consegue pensar nesse tipo de coisa, de falar, isso aqui é para atender o paciente. Até para você argumentar, às vezes, com a equipe multi, né? Como o meu time falou, tem atividades que você vai desagradar, por exemplo, uma circulante. E às vezes a circulante está reagindo automaticamente, mas você não. E aí você pode falar, eu tô pedindo pro paciente, é só para tentar ajudar seu José a ir pra cirurgia dele, não é para mim. Eu não tô pedindo isso aqui para mim, eu tô pedindo pro paciente para tentar a gente viabilizar a cirurgia dele, será que a gente consegue e tal? E às vezes você quebra já uma defesa da pessoa, você falando, olha, isso aqui é para aquele cara ali, ó. Tipo assim, ele precisa da gente, tipo assim. E a gente tá junto para fazer aquele cara sair daqui melhor do que ele entrou, entendeu? Então Rapaz, que moeda de troca, hein? Que argumento. Pois Esse argumento vence qualquer obstáculo. Marcelo tava falando aí, eu tava lembrando, né, que como a gente começou hoje dizendo que algumas atitudes elas podem, de certa forma, por mais que tenham boa vontade, desagradar, né? E a gente colocou, né, a situação da passagem do paciente na maca como uma coisa que pode ajudar bastante. E eu lembrei uma transição marcante, né? Quando eu fiz a minha residência de cirurgia geral num hospital onde existia uma cultura de que, por exemplo, o paciente estava na maca na entrada do centro cirúrgico. Você pegar esse paciente e levá-lo até a sala de cirurgia era super bem visto. Era, poxa, Marcelo, bacana, porra, ajuda aí, levar o paciente pra sala, beleza. Aí eu fui pra vascular, no outro hospital. Sim. Primeiro dia, timinho na cabeça, não, porra. Primeira coisa, meu amigo, tá achando que você tá onde? Aqui tem técnico na sala, isso é função minha. Entende que assim, essa sua vontade de ajudar ela é super importante, mas você tem que entender às vezes também que a depender da situação, né? Eu acho que talvez vocês tenham passado por isso também. Às vezes a tua vontade de ser proativa é tão grande de levar o paciente para a sala, de passar na maca, mas a depender da situação pode ser mal visto pelo técnico, pela enfermeira, como, meu filho, fique na sua, respeite seu lugar. Claro. Tem profissional aqui para isso, por isso que eu acho que a grande dica é a oferta. Porque, por exemplo, se nesse hospital novo que eu cheguei, adotando uma atitude que eu entendia como certa, se ao invés de pegar a máquina e empurrar, eu perguntasse se queriam a minha ajuda para empurrar, talvez eu não levasse a bronca. Sim. Então talvez o gap de maturidade nesse início onde você quer conquistar a simpatia seja exatamente perguntar: a senhora quer ajuda para levar a maca até a sala? A senhora quer ajuda para passar o paciente? Porque assim, você é gentil, é educado. Se acharem que não. Se acharem que sim. E você evita, de certa forma, algumas reclamações que possam ser... E aí você tá fazendo o quê? Em vez de você aprendeu essa informação, eu não posso realmente sair simplesmente empurrando as macas em qualquer lugar. Em vez de você guardar essa informação para você, o que você tá fazendo? Você está aqui ao vivo, transmitindo essa informação para 4.000 pessoas que estão vendo a gente ao vivo aqui na nossa live. Do YouTube. E é exatamente isso. E ainda fez, mais 15.000 no Instagram, e ainda elaborou um método para que nenhum aluno passe mais aperto como você passou. Isso é que o cara ser parceirão, viu, velho? Isso é que é um cara brother de verdade. Mas é verdade. E assim, esse lance da ajuda é muito interessante, porque assim, às vezes tá na cirurgia, qual que é a do aluno, o cara quer ajudar e tá ali naquela pegada de passar as coisas rápido e tal. E aí quando eu tava lá no Instituto do Coração, eu, sei lá, meti a mão na mesa da instrumentadora. Eu já falo a mesa da instrumentadora porque, tipo assim... É dela. Elas são muito boas. Assim, tinha instrumentadoras contratadas e excelentes profissionais de instrumentação, tanto no Instituto do Câncer como no Instituto do Coração. E aí, era uma ciumeira com essa mesa, que eu não vou nem entrar no mérito se tá certo ou se tá errado, porque aquela mesa tá ali para servir ao paciente, como eu falei. Então, assim, o ponto mais importante da vida não é a mesa, é o paciente.
tá? Então assim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas o fato de eu invadir o espaço de um outro profissional, querendo ajudar, claro que eu não queria pegar uma pinça e jogar no teto, contaminar alguma coisa, eu não queria fazer nada disso e não fiz nada disso. Não faço Eu isso. peguei um material e passei pro cirurgião. Mas isso, de certa forma, ou porque expôs que não foi ela que passou, sei lá, eu fui repreendido. Então, às vezes, o querer ajudar demais, sem pedir permissão, que é o que o time falou, você pode tomar uma repreensão mesmo. Então, oferecer ajuda que é o grande lance. Nunca vai ser repreendido por oferecer ajuda, sabe? Você pode ser repreendido por ajudar, mas por oferecer ajuda, você nunca vai ser repreendido. Caraca, eu não posso mais falar dos sucessos do ano 90 não, que já veio aqui agora na minha cabeça. Ike the Cat, velho. Esqueça Foi isso. repreendido pro Will Smith aquele dia que eu falei do maluco no pedaço, Sim. mas... Ike the Cat, no caso, Ajudar não dói. traduzindo para o português, eu não conhecia por esse nome, era outro nome. Você não lembra de Ike the Não, Cat? eu sei, me lembro. Não é do de meu Ike the tempo, Cat, velho. mas Não é do era meu esse tempo, nome. meu. Ah, tu não lembra de Ike the Cat? Como era o Não nome? sabe, nunca ouviu falar. Eu já ouvi falar, eu tô te zoando. Mas é muito underground esse Ike desenho the aí. Cat, pô, Ike the Cat ele falava Mas como isso. era o nome? Eu preciso saber, peraí. Ike the Cat é Mas tinha um nome em AK, português. The Cat. Acho que é EK, mas vamos ver aí. É. Ajudar não, ele fazia uma missão de ajuda assim e ele sempre falava ajudar não dói. Ajudar não dói. Nossa, Aí, me lembro ó. demais. Me lembro demais. Ó, então, eu queria falar um outro ponto agora. Passando um pouquinho a página dessa questão de oferecer ajuda, eu queria falar um outro ponto que às vezes acontece, que é do cara saber o lugar dele. Isso aí você nota, velho, é uma diferença sutil entre o cara ser bom e o cara ser muito bom. Assim, o cara pode ser bom, mas se ele souber o lugar dele, ele vai se destacar ainda mais. Que é o quê? Aquele esquema, velho. Tipo, tem várias horas que parece meio que uma provinha. O cara fala, não, vou fazer tal coisa, não sei o quê. O cara vai lá e o interno, o acadêmico, chega lá e fala, não, deixa que eu faço. Tipo assim, é função sua, você faz sua função primeiro. Não confunda que você tem moral com a equipe, que você ficou brother do cirurgião, que você ficou brother de alguém, pra você folgar e deixar de fazer coisas suas e deixar outras pessoas fazerem o seu trabalho, ou pra você deixar de ajudar. Então assim, saiba o seu lugar. Você tá ali, tá todo mundo relaxado, tá no conforto. Chegou alguém com alguma função, você é o mais jovem, levanta e vai fazer, nem pergunta nada, nem espera ninguém levantar, já vai. Então assim, esse entendimento é uma coisa muito sutil, mas que pra mim dá um destaque muito grande para as pessoas quando elas estão, né? Porque você precisar mandar o cara fazer, e na cirurgia os caras não vão ter pudor de mandar você fazer. O cara vai chegar e falar, ô velho, vai lá fazer. Tipo assim, ele não vai ter nenhum pudor de mandar você fazer o que é seu. Mas só ele ter que mandar você fazer o que é seu, já não é tão legal quanto você ter essa consciência de já falar, não, deixa que eu faço, espera aí, já tô indo, já vou fazer. Saber que não tem... Quando você é o júnior, né? Tipo assim, não tem muito o que é seu, tudo é seu. Se alguém quiser fazer uma coisa sua, ou fizer uma coisa sua, você agradece, mas tudo é seu. Então não tem essa de falar, ah, não, tal coisa não sou eu que faço. Velho, você faz tudo. Você não faz se alguém fizer, se alguém fez, se aconteceu, mas você tem que saber que é tudo responsabilidade sua, né? Eu já vi, por exemplo, o residente falar, ah, não, mas na UTI, sei lá, eu pedi uma reserva de concentrado de hemácias e o cara não fez o pedido. Tipo, sei lá, isso não existe, entendeu? Se o cara quer fazer a cirurgia acontecer, ele vai lá, faz o pedido, checa se deu certo, fala com o banco de sangue, não sei, e faz acontecer. Então, pra você fazer acontecer, tudo tem que ser seu. Aquilo ali, tudo pra acontecer tem que ser do júnior. Se você tem essa consciência que tudo é seu, dificilmente você vai ficar parado, porque você tá ali num ambiente em que as pessoas têm mais experiência que você e, eventualmente, elas conseguem enxergar o processo de uma maneira maior, a ponto de falar assim, não, já fiz minha parte aqui, agora eu não tenho nada pra fazer, só esperar o paciente chegar, por exemplo. Mas você, talvez se você tomar essa decisão de não fazer nada, você vai estar deixando de ajudar, deixando de contribuir e vai estar sendo folgado, sem querer às vezes. Então, saber o seu lugar é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Saber o seu lugar no sentido assim, você geralmente é um dos mais jovens, então esteja o tempo todo racionalizando como você pode ajudar, como você pode contribuir. Eu queria assim, finalizar com duas dicas, eu acho, bem práticas. Deixa eu só, você quer? um comentário. Bernard comentou aqui no chat, né, que na universidade dele, no hospital universitário, é crime. Eu estou pensando aqui, o cara ser enquadrado, né, tipo algema, mão pra trás. É crime o aluno sair da sala antes do paciente estar com o curativo feito. Bacana isso. Bacana isso. Eu acho que eu vou começar a levar uma algema para o centro cirúrgico. Sacou? Tipo, o aluno saiu antes do curativo estar feito. Epa. Mão na cabeça. Algema. Tá detido. Mas é um marco Deixe objetivo preso. do tipo, Deixe só preso. sai quando acabar. Sim, Tipo, sim. é um
marco bem claro que a gente já falou isso até semana passada, das pessoas que às vezes querem, né, acompanhar uma cirurgia e tudo, e aí dá lá no meio da cirurgia, deu meu horário e tal, né? Isso é, de certa forma, meio Evite. perigoso, né? Evite. Não é proibido, se você tiver um bom motivo, claro. mas evite. Rapaz, eu tô me lembrando aqui que eu só na residência de cirurgia geral, que eu fui aprender, obviamente que na base da porrada, que é um crime realmente você sair da sala antes do paciente estar estubado. Sabe, tipo assim, é porque hoje em dia você não faz muito mais Dependendo da cirurgia também, né, irmão? Porque tem cirurgia que vai entubado pra UTI. Pois é. Caso ele tenha planos de ser estubado, né? Exato. Caso haja um plano de ser estubado, né? Espere o paciente ser estubado, veja como é que acordou, porque às vezes também acorda agitado. Se tiver lá na hora, já é uma mão a mais pra conter o paciente, se ele acordar muito agitado, coisa e tal. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente podia botar na lista também da conquista da simpatia, né? Com certeza. É você mostrar que você... Porque o que acontece? Quando acaba a cirurgia, em muitos lugares, Lauro tem essa cultura, mas nem todo lugar é assim. Então acaba a cirurgia, a galera vaza. Valeu, falou, fui. E ali tem um anestesista, tem a circulante que continua lá. Sim. Então o cara vai ser estubado, às vezes demora um pouquinho. Então você tá mostrando que o time tá todo mundo junto, entendeu? Às vezes é isso que falta de você ter uma integração entre a equipe anestésica e a equipe cirúrgica. O cara olha e fala, não, faço o meu, você faz o seu. A gente via um pouco isso em cirurgias até da geração anterior, de ter uma certa até rixa mesmo do anestesista com o cirurgião. Piadinha, brincadeira, sempre vai ter, né? Sempre tem uma brincadeira e tal. Mas você tem meio que uma rixa. Pô, anestesista é complicado. Ou então o anestesista falando, esse cirurgião é fogo. Porque o cara entrava numa de ludibriar o anestesista para botar a cirurgia. Ou então o anestesista atrapalhava a cirurgia de alguma maneira, fazia uma modalidade anestésica ruim. E isso é péssimo, na verdade, tá todo mundo ali para servir o paciente. Então, esse entendimento de, tamo junto, eu acho que é muito importante. E você, quando você fica ali para esperar o anestesista fazer a extubação, você tá mostrando isso, né? Você tá mostrando isso. Tipo, chegar lá e você fala... É uma coisa, por exemplo, que dá mal-estar, por exemplo, é quando passa do horário. Você fala, não, acabei minha cirurgia aqui, 6h50. Acabei antes das 19h, valeu, falou. E o cara fica lá, meia hora, esperando o paciente acordar e tal, para extubar, para levar na UTI. Então, você quer ter simpatia? Coloca um cara, tipo assim, a cirurgia acabou mais tarde, mas estão aqui. Não foi por mim, é a mesma coisa, né? Não acabou mais tarde porque eu tava brincando de operar. Eu tava fazendo uma cirurgia que demorou o que tinha que demorar pra ser feita, ser bem feita. Acabou 18h50, sei lá. A gente vai pra casa às 7h30 hoje, não tem problema nenhum, não vai matar ninguém. Mas a gente tá aqui junto, tô aqui esperando estubar. E assim você vai conquistando simpatia. Se coloque no lugar dos outros e você vai perceber que você pode ajudar mesmo sem ter técnica nenhuma. Você pode até falar pro cara, vou só descrever aqui e tal, fazer os papéis. E aí você senta ali, faz os papéis, mas você tá ali do lado, espera estubar e você mostra um compromisso com o paciente e mostra que tá todo mundo junto para fazer aquele tratamento acontecer. E não você tá ali para fazer o seu e vazar, e tá cada um para fazer o seu e vazar, tipo assim. Então, isso é uma coisa que eu noto que às vezes falta, né, de você pensar assim, não, acabou aí, valeu, falou, deixou o anestesista lá. E aí isso, claro que vai gerar uma chateação, assim, claro que em algum momento o cara vai ficar, velho, isso aqui precisava ser feito, a anestesia precisava ser feita para ele operar. E aí precisa esperar acordar para estubar. Então, tipo, o ato tá rolando ali, entendeu? Tipo assim, o ato tá rolando, só termina quando acaba. Então, às vezes, tá todo mundo junto, faz essa força e faz essa média, digamos assim, faz você ganhar pontos mesmo. De uma maneira genuína, não é fazer média no sentido de, vou puxar o saco do anestesista, não é isso. É falar, velho, tamo junto. A gente começou aqui junto, vamos terminar junto e acabou, vai todo mundo embora e segue o jogo, entendeu? Tipo assim, então, isso passa uma mensagem muito positiva, na minha opinião. Essa sensação de equipe, né, velho? Isso. E a sensação de equipe é com todo mundo, né? É com todo mundo. De todo mundo tá envolvido mesmo, circulante, enfermeira. E sempre com essa na cabeça que quem tá sendo servido ali é o paciente. Sim. Então, quando você... até quando às vezes a pessoa tá estressada e vem dar uma bronca em você, porque nem todo mundo tem essa percepção. Eu brinco que tem gente que tem paciente e tem gente que tem plantão. Tem pessoas que têm plantão. Tem cara que você fala assim, esse paciente está com suspeita de infarto, ele precisa fazer um eletro. Parece que a pessoa anotou assim, eletrocardiograma. Tipo assim, tá na minha lista de coisas para fazer até às 19 horas. Então, assim, não tem nenhuma preocupação com, velho, se for infarto mesmo, tem que tratar logo, coisas desse tipo.
Então a pessoa, ela não tá olhando o paciente, ela tá olhando as funções do plantão dela. E aí você gera uma distorção muito grave. E eu tô falando aqui um exemplo de um piso de exame que às vezes quem faz é o pessoal da equipe de enfermagem. Mas os médicos também tem isso. O cirurgião tem isso, às vezes, de ser meio... eu vou ser grosso e aí vou me acionar menos. Tipo assim. Quem nunca viu isso? Todo mundo já passou por isso. Então o cirurgião, o cirurgião tá ali. Você vai falar com o cara tá todo mal encarado. Pra tipo assim, se eu ficar mal encarado, talvez esse cara não fale comigo e não me peça nada. Tipo assim. Então E aí esse cara não tem paciente. Porque se ele pensasse assim, o cara tá me chamando pra fazer uma sutura, porque a pessoa mais habilitada nesse plantão pra fazer a sutura sou eu. Ele tá me chamando pra ver a sonda do paciente, porque quem sabe fazer a troca da sonda sou eu. Então, se eu não for, o paciente vai ser suturado por alguém que não tenha a mesma expertise que eu. Se eu não for, o paciente vai ser entubado por alguém que não tem a mesma... E aí vai. Então, você tratar plantão e paciente, você ter essa visão errada, encarar só como plantão e não pensar que você está tratando pessoas, vai gerar distorções no caminho. Não tem como. Vai gerar distorções. Pegando o gancho que você levantou aí da questão anestésica, acho que 2 dicas assim, bem práticas, né, para conectar, né? Trazer essa sensação de parceria, né? Eu acho que se qualquer estudante que estiver assistindo, que estiver acompanhando, ajudar o anestesista a preencher a ficha anestésica, vai conquistar ali um posicionamento para aquele anestesista nunca desvisto, porque os próprios residentes de anestesia muitas vezes, né, fazem corpo mole para preencher a ficha, eles estão ali na residência aprendendo, é um calcanhar de Aquiles, então se, né, obviamente, oferecendo ajuda, então, como a gente colocou, não é chegar, pegar a ficha e preencher, mas se você como estudante, você não está participando da cirurgia, você está ali assistindo, de alguma forma você chega e oferece, olha, senhor anestesista, gostaria de um auxílio para preencher a ficha anestésica, você vai aprender a entender o que está acontecendo ali, aprender a entender o que está acontecendo na anestesia, e ainda o cara vai lhe olhar e vai falar, meu Deus, quem é esse cara? Como é seu nome, meu filho? Exatamente. Quem é você, ô Lauro Paladino? É uma dica forte. E pro cirurgião, eu acho que tem 2 coisas que eu acho que, via de regra, se você de alguma forma oferece também, dificilmente hoje você não vai agradar um cirurgião se você oferecer ou um auxílio para produção de conteúdo durante aquele procedimento. Imagina, o cara tá lá operando e você fala, poxa, o senhor quer que eu tire uma foto da tua cirurgia? O senhor quer que eu faça um vídeo aqui, né, do seu procedimento, só para o senhor guardar, ou se quiser usar numa aula, ou, né, fazer uma divulgação digital, ou então oferecer, o senhor gosta de pesquisa? O senhor quer alguma ajuda? Marcelo falou isso hoje de manhã, né, que está precisando de uma ajuda para fortalecer a parte científica dele. Então, eu acho que hoje, se o estudante chega para um cirurgião e ele oferece uma ajuda em relação à produção de conteúdo ou uma ajuda em relação à produção científica, dificilmente vai encontrar uma porta fechada. Vai encontrar uma porta fechada, sabe? Eu acho que o terceiro ponto é a papelada, velho. Papelada, vamos falar sério aqui. Se chegar no final da cirurgia, tá acabando, tá tranquilo ali, já fechou a parede, tá dando os últimos pontos. Doutor, o que é que eu adiante a prescrição aqui? O que é que o senhor quer deixar de medicação? Se você já tiver, claro, condições de fazer isso, só quer deixar como? A dieta e tal, o cara vai ditar pra você, você não vai precisar nem ter o conhecimento, mas você está ali fazendo a parte manual. Então, toda vez que você alivia o trabalho de alguém, especialmente o trabalho braçal ou o trabalho menos lúdico que aquela pessoa está fazendo, as chances são que você vai ganhar ponto. A verdade é essa. Você chega lá, pô, quando o cara assim, se o residente chega para você e fala, ó, pede os exames aí, você fala, já pedi? Você fala, obrigado, Deus. Então, assim, é muito diferente você falar, não faz nada, fica escondido esperando ser comandado. Então, tem coisas que você já pode ajudar, sem muito conhecimento técnico às vezes, mas que faz você ser visto de uma maneira totalmente diferente, né? Esse é o tipo de ajuda que você acaba aprendendo. Assim, você, cirurgião plástico, Marcelo Português, não, mas o aluno... Aprendo também. Aprendo também. O aluno entende, tipo assim, pô, quantas pressões você já fez? Não. Fez 1 a 2? Então com certeza se fazendo a terceira você vai aprender alguma coisa. Sim. Não tenha dúvida. Tá na curva ainda, né? Tá na curva, exato. Não tá pronto pra prescrever. É o tipo de ajuda que você acaba ainda aprendendo alguma coisa. E com supervisão de um cirurgião, de um professor. O Timinho falou da ficha anestésica e tem até a brincadeirinha, né? Quem entuba faz a ficha. Quem entuba faz a ficha. Porque quem faz a parte legal faz o osso também. Quem come o filé, põe o osso. É que a galera quer entubar antes.
Ele não quer dar força na função pra depois ganhar Exatamente. a intubação. Aí você vai lá, Quer faz chegar ficha, no centro, ficha. entubar e E nem nem fazer a ficha. E nem fazer a ficha. Aí você faz ficha, depois fala, ô doutor, e quem faz a ficha intuba? E assim, aí você pede a intubação depois, tá ligado? Tem que pedir a intubação depois. Na vida, como é? Na escola, primeiro você recebe a lição e depois você faz a prova. Mas na vida, primeiro vem a prova e depois vem a lição. Uau. Acho que dá pra isso, encerrar. Que é Vamos isso. encerrar. Com essa podemos encerrar nossa live. Com essa E podemos a Bernard encerrar. perguntou aqui qual foi a cirurgia que eu fiz. Foi uma lipo HD. Depois eu vou levantar aqui. Vou mostrar aqui minha Ficou barriga lindo. de tanque. Ficou lindo. Aliás, o pessoal perguntou sobre situações desagradáveis no centro cirúrgico essa semana. Eu falei, eu tenho uma situação desagradável pra relatar. Eu operei, né? Operei Laura, tinha uma situação desagradável pra relatar. Nada, Nossa foi top, Senhora. ficou tudo bem. Pô, tinha um encerramento É. perfeito pra live, aí puxou esse assunto aqui, meu Deus do céu. Foi tudo bem Vai e a ter live também foto, vai acabar quem bem. sabe a próxima live a gente não encerra né, bem. do resultado, não vai ter o antes, vai ter só o depois, Só o dali depois. pro HD de Lauro. Só né? depois. Pede Só aí depois. que a gente manda no inbox. Galera, então é isso. A gente Valeu, queria dar essas galera. dicas pra vocês hoje sobre como conquistar a simpatia, digamos assim, de todos os envolvidos no centro cirúrgico. Então a gente deu dicas muito valiosas aqui hoje. Eu acho que foi bem interessante. Coisas que eu sempre dou muito valor a essas coisas que não estão escritas no livro. Porque como eu falei, quando a gente vai falar sobre a colecistectomia, a gente está falando da pedra na vesícula, está falando de como se forma, de como que trata, qual é o problema da pedra, onde é que ela tá, onde é que ela impactou, onde é que, sabe, assim. Mas a gente não está vendo esse entorno, que é o que faz ser um atendimento mais humanizado e que faz você ganhar muito mais ponto do que saber quais são os tipos de cálculo, por exemplo. Então você vai chegar lá e vai ganhar muito mais ponto com todo mundo, vai ser um cara muito mais bem visto e você já está construindo a sua imagem ali. Então acho que demos dicas valiosas que não estão em livros. Então a gente aprendeu muitas delas na base da porrada e a gente aprendeu pela dor e estamos passando pelo amor aqui, né? Então tá tudo certo. Boa noite, galera. Valeu, um abraço e até a próxima. Boa noite. Boa noite.